Bom, nós estamos assistindo nos últimos dias e semanas que estamos assistindo, testemunhando a preocupação dos donos do PIB, a preocupação dos empresários, milionários, bilionários muitas vezes, a preocupação de banqueiros, dos bancos, a preocupação dos empresários capitalistas, a preocupação da burguesia, ou seja, a classe moderna de capitalistas que detém os meios de produção, a preocupação da direitalha, da extrema-direita, que adorariam implantar um anarcocapitalismo, vulgo lei da selva, a preocupação desses que se acomodaram nessa figura social já estressante, muito ultrapassada, que é a figura social, a classe social dos patrões no geral. Então a preocupação também dos patrões. A preocupação de uma mídia hegemônica que não deixa de ser porta-voz dessas elites, a preocupação das elites com a economia. E como eles tomaram para si, eles usurparam para si a palavra economia, e eles usam a palavra economia de uma determinada forma, significando duas coisas basicamente. Então, neste vídeo, vou criticar essa ideologia capitalista e apresentar o conceito de economia, o conceito marxista de economia. Nesses tempos de pandemia e de coronavírus, muita coisa acontecendo. Farei um vídeo também sobre a sociedade de controle e o presente em quarentena e isolamento social, distanciamento social, e o pós-quarentena, como seria este futuro, entre aspas. Não há previsibilidade, mas as pistas do presente já revelam como será o amanhã, não é mesmo? Então nós já temos muitas pistas. Mas em relação à economia, é irônico que, assim como no momento de rebeldia social, no momento de insubmissão, de desobediência civil, no momento de estratégias de organização de trabalhadores, movimentos sociais no geral, estudantes até, etc., em momentos de greves, assim como nesses momentos, a quarentena atual, diante da pandemia do coronavírus, veio esfregar na nossa cara que não existe capital sem trabalho. É como se fosse uma injeção na nossa veia de uma boa dose de marxismo inevitável, irremediável, incontornável até para qualquer cientista político, não necessariamente marxista, qualquer cientista político minimamente sério. Não existe capital sem trabalho. Eles estão preocupadíssimos com isso. Então, há vários elementos, eu vou falar de improviso, não estruturei, mas há muitas coisas a serem ditas em relação a isso. Primeiro, o marxista que melhor falou a respeito da hegemonia e da ideologia das classes dominantes foi o Gramsci, foi o que mais profundo se debruçou sobre isso. Esse é um conceito central na filosofia de Antônio Gramsci. No entanto, já antes disso, mesmo em Lenin, a problemática da hegemonia, o Gramsci traz toda uma conceituação original. Mas já no livro A Ideologia Alemã, de Marx e Engels, e no próprio Capital,
de Karl Marx, é colocada que a ideologia da classe dominante, ou melhor dizendo, de um modo mais direto, podemos dizer que os interesses da classe dominante, em forma de ideologia, são massificados de uma maneira generalizada na sociedade, e é o que torna esses interesses, esses modos de pensar, eles se tornam verdades para o resto das outras classes dentro do sistema atual. Então, quando a elite brasileira no geral se preocupa com a economia mais do que com as vidas e usurpa a palavra economia, ela usa a palavra economia para dois significados muito, muito perniciosos. Primeiro, economia como status quo, tal como ele vinha vindo antes da quarentena, etc. Quer dizer, as relações sociais capitalistas, de uma sociabilidade burguesa capitalista, que é hierarquizada, seletiva, as relações de trabalho, de escravismo do salário, enfim, o sistema tal como ele vinha vindo. Não é isso? Quando dizem economia, voltaremos ao normal, gostaríamos de voltar ao normal, etc. O que é ser normal? É, na verdade, um anormal, em termos humanistas, em termos até mesmo econômicos, etc., por causa da bruta desigualdade, etc. Mas quando eles dizem que são preocupados com a economia, é preocupados com o status quo. É inevitável, eu não vejo ninguém, nem grandes intelectuais falando sobre a sociedade de controle, o que vai vir pela frente. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Aqui eu quero apenas conceituar o que é economia e criticar essa ideologia capitalista. Muito bem. Segundo significado da palavra economia, quando eles dizem que estão preocupados com a economia, é o lucro. É o próprio lucro deles. Ou seja, de uma maneira, falando português claro, é o bolso e a conta bancária deles, desses milionários, bilionários, etc. Ou seja, não é economia num sentido amplo, é o lucro. Eles estão preocupados que eles estão perdendo dinheiro, tanto no consumo quanto em termos do lucro. O que é este lucro? É importante, sempre que vocês ouvirem a palavra lucro, e sempre que vocês usarem a palavra lucro, que ela possa vir acompanhada de um sinônimo que é decisivo para nós que somos socialistas e comunistas e anticapitalistas. Lucro é igual a acumulação de riqueza. Lucro é igual a acumulação de dinheiro. Lucro é acumulação do capital. A única lógica do capital é a acumulação. O que é esse lucro? Tanto de um dono da van, dos bancos, ou um dono da madeira, ou qualquer outra coisa assim. Esse lucro já é o excedente. Depois de pagarem todas as despesas que eles têm, sonegando no impostos, etc., pagando os funcionários, os subalternos, pagando todas as despesas, eles têm este lucro, essa acumulação milionária, bilionária, etc. Eu esqueci até de falar existe o capitalismo industrial, que é do setor de produções, que produz toda a riqueza, todos os bens, todos não, mas parte significativa dos bens. Existe o capitalismo financeiro, que não produz nada, mas que também é este acúmulo. A contradição máxima do capital, que é a que eu já disse antes, mas volto a dizer, a contradição máxima é que o capital não existe sem trabalho. Daqui a pouco eu vou me aprofundar nisso. Mas voltando à segunda significação que eles usam da palavra economia, é o lucro, é a acumulação de capital. Depois de pagarem todas as despesas, eles têm esse luxo que é acumulado. E ele é indissociável da família, ele é indissociável da própria propriedade privada dos meios de produção, porque vai servir de herança, vai servir, sei lá, para se perpetuar. Eles não há nem tempo hábil, nem incomensurável este valor para qualquer vida humana, seja ela simples ou não. Eles não vão utilizar toda essa riqueza, eles nem têm tipo tio Patinho, né?
lá que tinha um fundo com muitas moedas. Bom, então esse lucro é acumulação. Eles usam a palavra economia, portanto, significando o status quo do sistema capitalista. Eles, como se fosse um funil, eles reduzem uma estrutura primordial das nossas vidas, que é a economia, que está nas nossas mãos, não nas mãos deles. Eles reduzem como se fosse apenas o sistema capitalista, apenas o normal, entre aspas. E segundo, economia como lucro deles. Então veja bem, essa ideologia, esse modo de pensar, que é calcado um longo processo histórico, nem sempre foi assim na história da humanidade, etc. E isso foi construído através de dominação, através de exploração, através de violências, etc. De guerras, etc, etc, etc. O fato é que, através de colonizações, etc. O fato é que este modo de pensar constitui uma ideologia que é tomada para todo o resto da sociedade de maneira dominante. Nós e uma parcela significativa da sociedade não concordamos com isso, destoamos disso, muitas vezes vivemos de modos alternativos paralelos a isso, atuamos contra isso, reivindicamos contra isso, escrevemos, falamos contra isso. Mas esse é uma axiomática, uma realidade e a ideologia dominante. Então não é à toa que temos pobres também preocupados em querer voltar àquele normal, por uma própria questão de sobrevivência, precisa pagar aluguel, precisa comer, etc. Mas no fundo, não é essa necessidade, digamos, biológica que importa. Porque a ideologia faz com que não haja nem mesmo uma capacidade de crítica. A filosofia, só entre parênteses, a filosofia é o momento... A filosofia lida com conceitos e problemas, criação de conceitos e lidar com problemas. Mas a filosofia ela só acontece naquele momento em que a consciência sai do senso comum. Então há essa ideologia dominante. E nós sabemos através da que eu acabei de dizer aqui, um dos cadernos do Cárcere e outros cadernos do Gramsci, a ideologia alemã do Marx e do Engels, já o próprio Lenin e o Capital, eles tratam da hegemonia e da questão da ideologia. Os interesses de uma classe dominante formam um modo dominante de pensar na sociedade. Então esses dois sentidos, esses dois significados da palavra economia que eu acabei de expor, é o que é dominante na sociedade. Bom, a contradição máxima do Capital, no entanto, é que ele não existe sem trabalho. Inclusive está aqui na minha frente a parte segunda do Capital do Marx, que é a transformação do dinheiro em capital, o capítulo 4, como o dinheiro se transforma em capital. E há uma parte logo no primeiro parágrafo da seção A Fórmula Geral do Capital, Marx escreve o seguinte: o comércio e o mercado mundiais inauguram no século XVI a moderna história do capital. Ou seja, quando o capital começa, tal como nós conhecemos hoje, começa a se estruturar. Ele leva pelo menos 3 séculos para se tornar dominante. Ele atinge o seu cume alto na Revolução Industrial do século XIX, tal como nós conhecemos, que é quando a sociedade disciplinar atinge a sua axiomática mesmo, a sua dominação. Bom, na luta entre a aristocracia e a burguesia, desde a Revolução Francesa, mesmo antes, para vários processos históricos, a aristocracia é liquidada sobretudo na Primeira Guerra Mundial. Na Europa, sobretudo. No Brasil, há um efeito semelhante de liquidação da aristocracia com a abolição da escravidão. Há um cenário semelhante. É quando a burguesia está ascendendo. Muito bem. Só que o capitalismo ele não é o Leviatã. O capitalismo não é uma estrutura enorme que nos investe, intransponível, gigante e maior do que o povo, etc. O capital é apenas 2 coisas:
Tem aqui falando, hoje tem panelaço, acabou o Bolsonaro. Tem panelaço, vamos fazer um panelaço. Pela desmemória da ditadura militar e contra esse inepto e sórdido que ainda se acha presidente, minha gatita. Então, o capital, ele não é o Leviatã, ele não é um monstro enorme de 7 cabeças, etc. Ele é apenas 2 coisas. O capital é apenas 2 coisas: comando e obediência. Numa situação de greve, numa situação de insubmissão, numa situação de quarentena forçada, importante, de isolamento, distância social, isso fica mais explícito. O capital é apenas 2 coisas: comando e obediência. Comando, ou seja, seu trabalho, e obediência, resposta a um trabalho que gera valor. É apenas isso o capital. Portanto, a contradição máxima, que é a que torna, quando nós estamos conscientes disso, quando nós conscientizamos cada vez mais as pessoas dessa contradição máxima, a contradição máxima é que não existe capital sem trabalho. Júlio Pires, Fernando, que saudade que eu tava. Então, não existe capital sem trabalho. E por que eu dei aquele dado histórico do século XVI? Porque o trabalho sempre fez parte da atividade humana, independentemente do capital. Assim como o dinheiro, assim como a terra, assim como a vida no geral. Então vejam que a ideologia da classe dominante ela é tão forte, e ela tem razão de ser assim, porque para ela ser forjada e construir, para ela se tornar dominante e se perpetuar até hoje, ela precisou destruir as formas sociais antigas do feudalismo, da aristocracia, do absolutismo, etc. Agora, é tão forte que faz com que, no nível das massas, não necessariamente nós, mas no nível das massas, e mesmo nós, se torna, de uma maneira generalizada, indissociável capital de trabalho, capital de terra, capital de dinheiro, sobretudo. Você fala capitalismo, você logo pensa em dinheiro, e vice-versa. Você fala dinheiro, você pensa no consumo e no capitalismo. Ou seja, é preciso quebrar isso. É preciso quebrar isso. Em termos práticos, através de uma movimentação, uma mobilização com políticos e com aqueles que estão com o aparelho de Estado um pouco mais próximos de suas próprias mãos, em termos teóricos, em termos de debates, em termos ideológicos. É preciso confrontar isso. Toda a luta socialista e comunista se resume ao longo das décadas e dos séculos. Isso não é simplesmente de um dia para o outro. A burguesia não conquistou o poder econômico e político de um dia para o outro também. É de arrancar dinheiro, trabalho, terra e as nossas vidas do capital. Então, aí eu vou alcançando já o ponto alto desta minha fala, que para mim é importante, é fornecer uma conceituação humanista, uma conceituação marxista, portanto humanista, de economia, que vai envolver o trabalho. Bom, em termos de terra, a terra sempre fez parte na época primitiva, moderna, atual, antes. A terra é uma necessidade do ser humano, dos animais, etc., das pessoas, de maneira inevitável, não só de maneira topográfica, mas em todos os sentidos possíveis. O dinheiro, o Marx cita muito Aristóteles no Capital. O dinheiro, embora o Aristóteles fizesse parte de uma sociedade escravagista, o dinheiro, ele não é simplesmente uma energia de troca. Ele é uma energia que permite que, de um lado, não falte nada, não haja falta, não haja carência material e mesmo subjetiva, e de um outro lado, não haja excesso. Não haja excesso de riqueza, não haja um excesso de material, nenhum excesso subjetivo. O dinheiro trata, portanto, do equilíbrio na sociedade, nas relações sociais.
esta conceituação de dinheiro, esta realidade do dinheiro simples, que ainda existe na nossa sociedade, ela se contrapõe ao dinheiro que já é capital. E até porque no capitalismo é o extremo oposto disso. O capitalismo ele gera excesso. O capitalismo ele gera abundância. O capitalismo gera a falta. O capitalismo gera a miséria, ele gera o excesso e ele gera a carência. É o extremo oposto. Então precisa ser arrancado também das garras do capital. Assim como a terra e o trabalho, é aí que eu queria chegar. Veja, a economia não é o lucro nem o acúmulo do capital. Como Paulo Guedes ou outros querem que nós façamos, que nós acreditemos. A economia não é apenas a economia capitalista. Outra forma, são possíveis outras formas de economia. Sempre foram. Em outros lugares, muitas vezes são. Dependendo do momento histórico, a economia não é nada disso que nós estamos acostumados antes, durante e pós-quarentena do coronavírus. A economia não é o status quo. A economia não é apenas exploração de uma classe pela outra. A economia não é apenas consumismo. A economia não é apenas emprego. Não é apenas formas sociais, econômicas hierarquizadas, seletivizadas. Economia não é apenas escravismo no salário. Economia não é apenas a economia monetária, etc. Economia não é apenas o mercado. Antes de falar, dar uma definição precisa de marxista e humanista sobre a economia, eu quero retomar a questão da burguesia e o que a burguesia construiu. Espero que não tenha cortado nada. Antes de entrar numa definição precisa marxista e humanista de economia, eu quero retomar com vocês o tripé que forma a burguesia. O que a burguesia construiu? A burguesia construiu uma noção universal, portanto falsa, de liberdade individual. A burguesia construiu uma nova propriedade, que é a propriedade privada. Antes era propriedade feudal, etc. E a burguesia construiu a noção de mercado, que é o espaço onde as subjetividades, mas eles diriam as individualidades, elas negociam de uma maneira hierarquizada e seletiva, por isso não há nunca mercado realmente livre. Elas negociam e é o espaço onde elas realmente se identificam enquanto classe e onde elas negociam e perpetuam o seu poder e a sua riqueza. Então, a liberdade individual, a propriedade privada e o mercado. Veja, essa liberdade individual ela é falsa porque, volto a dizer, ela é seletiva e hierarquizada. Essa liberdade individual ela é falsa porque, como diz o próprio Manifesto Comunista, a burguesia substituiu todas as liberdades da humanidade, na história humana, pela única e implacável liberdade de comércio. Ou seja, você é um indivíduo dentro desse sistema, se você possui a propriedade, se você se reconhece enquanto tal e pode negociar no mercado. Então é uma farsa essa liberdade individual. Ela é seletiva em muitos aspectos. Ela é seletiva em um ponto de vista socioeconômico, ela é seletiva do ponto de vista de gênero, do ponto de vista sexual, ela é seletiva do ponto de vista de cor de pele, de etnia, de raça, de geografia, de ponto geopolítico, etc, etc, etc. E, portanto, é uma farsa que seja universal. Desconfiem de tudo que é universal. A direita é essencialista, a esquerda é construtivista. Esse universal precisa ser muito bem preenchido. É o que? É ocidental? É oriental? É branco? É negro? É periférico? Está no centro? É mulher? É homem? É trans? É LGBT? Não existe um homem, um ser humano universal. Isso é o que nos faz bonitos, porque é através da diversidade que nós encontramos o nosso comum comunista. Há um comunismo em termos da diversidade. Bom,
é um europeu, ou é um americano das cidades, americano entre aspas, até porque nós somos americanos também, mas dos Estados Unidos, se bem que o México também é Estados Unidos do México. Eles nem têm nome, mas enfim. O Império não tem nome. O fato é que sofrem de uma crise de identidade tremenda. O fato é justamente esse. Então é uma liberdade individual e hierarquizada. Porque é um sistema de, não só apenas de patrões, mas de privilégios e etc. E eu, só entre aspas novamente, só entre parênteses, a vida privilegiada é a vida destituída de tudo que a vida pode dar. Ela não é uma vida maravilhosa. Basta ver o rosto desprezível dos milionários e bilionários brasileiros e pelo mundo. É uma vida opaca. Bom, então, é a liberdade individual. Então, era muito pertinente que o rei fosse degolado também. Veja, são processos em que há também um Saint-Just, há também uma extrema esquerda, uma esquerda, humanistas, um Rousseau, um Robespierre, mas a burguesia que pensa numa democracia operária, mas naquele termo pré-industrial, ou indo para a indústria mais camponesa, né? Mas é com essa ascendência, com essa burguesia ascendente que nós vemos essa questão da liberdade individual e da propriedade privada. A questão da hierarquia e da seletividade nesse sistema em relação a uma liberdade individual, ela é obrigatória de vocês perceberem nas relações sociais de uma sociedade de mercado ou capitalista, burguesa, etc. Segundo, a propriedade privada. Quando nós socialistas comunistas falamos em propriedade privada, até os anarquistas falam muito, são contra a propriedade privada, etc. É preciso que seja indissociável da família. A direita diz, vocês querem destruir a família? Sim. A família é um acontecimento histórico, nem sempre foi assim. E vamos estudar um pouquinho as tribos indígenas, os laços que existem, ou mesmo os quilombolas, ou os laços primitivos das comunidades primitivas. Vamos estudar a propriedade desses povos também. É muito interessante. Assim como há um comunismo primitivo. Bom, a propriedade privada, quando nós dizemos, é sobretudo... E estatisticamente a família tradicional brasileira está morrendo. Por isso que eles estão desesperados. Eles são as últimas gerações. Está acabando. A família tradicional brasileira. Acabou. Em termos estatísticos, o século XX foi brutal nesse aspecto. Bom, a modernidade no geral. O fato é que... E as emancipações femininas, sobretudo, as emancipações do sexo, as revoluções sexuais. O fato é o seguinte... Essa propriedade privada, quando nós a nomeamos, nós falamos sobretudo da propriedade privada dos meios de produção. A roupa que eu visto, que vocês vestem, a casa em que a gente mora, não são meios de produção. Podem ser chamadas de propriedades pessoais, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. As hortas que cada um de nós cuida. Então. Tanto que nas experiências socialistas e comunistas da história, as hortas não foram coletivizadas, socializadas. Nem as roupas, assim, no sentido de você vai ter que dar sua roupa. Isso é... Quem fez isso foi o nazifascismo em relação às minorias, em relação aos judeus. E a sua casa? Não, você vai ter que abrigar várias pessoas na sua casa, você vai ter que dar os seus livros. Você... Não, se eu fizer isso, eu estou reproduzindo o capital, que é abundância e miséria. É um desequilíbrio, né? Abundância, excesso. Então, eu vou ficar sem os livros, eu vou ficar sem roupa, eu vou ficar sem... Não, há espaço suficiente nas áreas urbanas, ainda mais deste país continente, grande pra caralho, continental, nas áreas urbanas e do campo, há espaço suficiente para todos. Há as propostas de reforma agrária, as propostas de revolução agrária do campo. O fato é que os movimentos, o MST, o MTST, eu tenho vários colegas ligados a eles, eu sempre estou interessado no que eles estão fazendo. Os movimentos urbanos aqui em São Paulo são fortes, os movimentos do campo também pelo país inteiro são fortes. Eles têm uma luta que é uma luta que a gente tem que apoiar, etc. O fato é que
Quando nós falamos, portanto, há espaço para todos eles sem tirar de ninguém. Esse é o ponto. E o comunismo e o socialismo não é não é ser franciscano. Admiro muito a ala franciscana da Igreja Católica, mas não é ser franciscano. Não é doar, não é filantropia que a burguesia faz. Não, isso você... As empresas agora precisam do Estado para poder pagar o salário, tal, ter um melhorzinho, vão financiar não sei o quê, vão dar respiradores, leitos de hospitais, vão abrir e tal. Muito bem, muito bom, mas isso não vai doer nada, né, no bolso deles. Isso é filantropia. A ala franciscana da Igreja Católica nunca quis tirar o pobre do lumpen, sempre quis manter o pobre, assim como a prostituta e outros nesse sistema não, nesse submundo em que eles vivem e sobrevivem para poder sair. Nunca quis que eles saíssem, que eles ganhassem autonomia, etc. Então não é isso. É uma emancipação total. Revolução significa desconstruir, destruir as formas presentes, que já são passadas, ultrapassadas, para construir novas formas. Então, eu falo demais. Quando nós falamos em propriedade privada, não é roupa, livro, objetos de uso pessoal, casa. Nós falamos da propriedade privada dos meios de produção. Fábrica, indústria, as empresas no geral, as grandes empresas sobretudo. Meios de produção, a terra, as fazendas, tudo isso são meios de produção. A casa em que a gente mora, os objetos que nós usamos e a roupa que nós vestimos já são fruto, já são produto não no sentido comercialesco, consumista, resultado final dos meios de produção, seja da indústria têxtil, seja da indústria de cimentos, etc. Então nós queremos socializar os meios de produção. Socialismo é socialização dos meios de produção. Não é distribuição de renda, de taxar grandes fortunas. Isso aí é social-democracia. É algo coerente, algo de bom senso, mas ser socialista é querer socialização dos meios de produção, da propriedade privada dos meios de produção, para que eles sejam descentralizados e a sociedade civil os toma para si, porque é ela que produz este lucro, esta acumulação de capital. É ela que trabalha, é ela que usa, ela é num sistema exploratório, ela se utiliza desses meios de produção para poder produzir, e no processo capitalista da produção, não só os meios de produção são tomados, como é dado uma migalha para nós, para essas classes todas, e o lucro, o acúmulo disso tudo, é concentrado na mão de poucos, da plutocracia. Então o capitalismo é roubo. Aqueles que dizem que imposto é roubo, o capitalismo é muito mais roubo. Há um roubo no processo da produção. Você produz uma casa, você não vai usufruir dessa casa. Você recebe um salarinho de fome, que vai dar para pagar suas contas, viver um pouquinho bem. E a casa é tomada, ou é vendida, então, comercializada. Porque o capitalista ele só vê lucro, ele vê tudo lucro, né? Ao contrário do aristocrata, que tinha um senso estético. E ao contrário de nós, que vemos um sentido coletivo das coisas, dos bens. Bom, então é isso. A liberdade individual, que é uma farsa, a propriedade privada, que é a propriedade privada dos meios de produção. Há muitas questões em relação a isso. Uma hora aqui, que é o tempo da live, não dá para esmiuçar e aprofundar. Mas tudo isso eu vou fazendo ao longo do tempo, eu já fiz e escrevo, vocês vão acompanhando. E por fim, a noção de mercado. Que é isso que eu acabo de dizer. O comércio e o mercado mundiais inauguram, no século XVI, a moderna história do capital. No entanto, a conceituação marxista humanista de economia é que a economia é a estrutura primordial de objetivação nossa. Eu ia falar dos homens, mas é um modelo majoritário. A liberdade individual, entre aspas, entra nela, na sua seletivização e na sua hierarquização, um modelo majoritário, europeu, branco, monoteísta, rico, ou
dos Estados Unidos da cidade, um cidadão da cidade. Homem heteronormativo, etc. Não. A economia é a estrutura primordial de objetivação nossa, dos homens ou do ser humano. A dialética nos toma como sujeitos objetivos. Nós transformamos a natureza pelo trabalho. Então, assim como eu falei, conceituei o dinheiro na sua forma simples, arrancada do capital, e a questão das terras, o trabalho também. O trabalho sempre fez parte da atividade humana. Quando nós atingimos essa visão dialética e não metafísica, se alguém está notando alguma coisa aí, coloca. Dialética versus metafísica. Metafísica é toda a noção da ideologia dominante, da burguesia, capitalística e da direita. Nós somos dialéticos. A metafísica é enrijecida. O capitalismo, a humanidade sempre houve o capitalismo, que é uma inverdade histórica, e sempre vai haver capitalismo, o que é uma mentira. O próprio capitalismo foi sofrendo mutações e transformações. Nós somos dialéticos. Bom, pouca bateria. Como eu coloco o fone, a bateria aqui, eu não vou poder deixar ele coisa. Então tem que ser assim. A dialética, a filosofia dialética, o Heráclito, esse grande grego antigo, já dizia, considerado o pai da dialética, ele dizia: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. A lei da dialética é a lei de que tudo muda, não há nada fixo. Então, a economia é a estrutura primordial de objetivação dos homens. E a dialética nos toma como sujeitos objetivos. Nós transformamos a natureza pelo trabalho. E ao transformar a natureza pelo trabalho, nós criamos a realidade social, realidades sociais. Nós nos reconhecemos e nos constituímos como seres sociais. Esta conceituação de trabalho e de economia no marxismo. Portanto, nós extrapolamos a significação limitada, falsa, ideológica, no sentido de tomar o falso pelo verdadeiro, desses capitalistas. Essas duas significações, que só servem a eles. O trabalho faz parte da atividade humana e ele nos constitui enquanto seres sociais, e é por meio dele, que é sempre indissociável da natureza, dos elementos da natureza, dos 5 elementos da natureza, de outros elementos possíveis da natureza, é que nós realizamos o trabalho. Seja o trabalho material ou o trabalho intelectual subjetivo. É trabalho. E todo trabalho material é subjetivo por si só. E o trabalho subjetivo, como por exemplo, sei lá, podemos falar do próprio trabalho intelectual, ele só é possível através de elementos materiais. Seja uma caneta, um papel, o espaço geográfico, topográfico, o local em que ele será exercido. Toda a história que foi possível para que ele crescesse. Você lê livros, você entra em contato com as realidades das pessoas, você tem contatos com as pessoas. Então, há uma dialética e há uma junção, mais do que uma dialética. Há uma unidade entre subjetividade e materialidade, entre trabalho subjetivo e trabalho intelectual. Entre trabalho subjetivo intelectual e trabalho material. Inevitavelmente, até porque para mesmo o trabalho mais braçal possível, não à toa a burguesia vai, ao longo dos tempos, educando esses trabalhadores braçais em uma educação técnica, para que eles aprendam vários aspectos, mas industriais e qualquer outro nesse sentido. Então, uma unidade é uma junção. Esse trabalho, ele nos faz seres sociais, e através da natureza, dos elementos da natureza, água, fogo, ar, terra e outros, é que o trabalho acontece. Sempre foi assim, né, na história da humanidade. É importante para pensarmos em termos
de socialização dos meios de produção e em termos de comunismo, estudarmos o comunismo primitivo. O próprio Marx estuda no livro 3 do Capital, em outros lugares. Há um antropólogo do tempo dele, marxista, contemporâneo ele, chamado Gordon Schild. E no Brasil há o Sérgio Lessa, que estuda o Homo, não sei das quantas, algum Homo aí, alguma variante da nossa espécie. Eles estudaram bastante as comunidades primitivas, peruanas, etc. Por não haver produto excedente, esses próprios povos consumiam o que eles mesmos produziam, não havia nenhuma relação capitalista tal como nós conhecemos. Isso, volto a dizer, só vai começar a surgir de uma maneira mais efetiva no século XVI e só leva pelo menos 3 séculos para se tornar dominante. Aí a gente pensa no século XIX, sobretudo. E aí, sobretudo, quando se liquida a aristocracia e a burguesia toma o poder econômico e político que é na Primeira Guerra Mundial. Então é um longo processo. Quem fala que o socialismo e o comunismo não deu certo, não vai dar certo, espera! Nós estamos numa luta em termos socialistas mais modernos. A luta entre socialismo e capitalismo não tem nem 2 séculos. O Manifesto Comunista de 1848. Tivemos grandiosas experiências. Se temos hoje uma saúde pública, educação pública para todos, etc., que precisam ser aperfeiçoadas, mas se temos essas conquistas e muitas outras conquistas que custaram a vida de muita gente, conquistas sociais, econômicas, etc., isso se deve ao socialismo e ao comunismo. Tudo isso se deve. Então nós temos pelo menos mais um século para poder equiparar o socialismo ao tempo que o capitalismo se tornou dominante. Mas voltando ao comunismo primitivo, eles não... Num longo período eles também não comercializavam. Não havia essa falta e não havia esse excesso. Eles consumiam o que eles mesmos produziam. Não havia exploração entre classes, praticamente não havia classes. E, portanto, não havia a luta de classes que vai se desempenhando ao longo dos séculos. E também não comercializavam no primeiro momento contra os povos. Então era comunismo. Comercialização em termos como nós conhecemos. E, bom, eu não vou entrar na questão antropológica, sociológica ou histórica da família e tal, mas nós sabemos disso pelos nossos tribos indígenas, e o cuidado da terra, e o cuidado entre os homens, etc. Ela estava me ouvindo ali, parada, me olhando o tempo todo. Bom, ficou claro? Há muitas outras coisas a dizer. Eu insisto na questão do coronavírus em relação à sociedade de controle. Como diz o Chomsky, o coronavírus é sério, é grave. Mas há 2 outras ameaças, que é uma guerra nuclear levada a cabo pelo sociopata Donald Trump e seus minions, e o aquecimento global, também levado a cabo por ele, já que ele está não apenas no comando, ele está aí representando o comando Deep State, o complexo industrial militar, etc. E os bancos Wall Street da potência hegemônica. E qual será o papel da China nesse aspecto? Já que os Estados Unidos não é mais um império da produção, é um império do consumo, é um império das sanções, das guerras, de uma diplomacia, de uma geopolítica intervencionistas, sórdidas, enquanto a China é um bebê da produção. Como será este futuro? Já me perguntaram muito isso, sempre respondo, há 2 vias apenas. A valorização da ciência, o florescimento da ciência, assim como o fim da peste negra significou, entre vários momentos, a peste negra foi voltando, em muitos momentos teve recidivas, como uma renascença. O florescimento das políticas sociais, socialistas. É isso a morte, que nem diz o Cizé, que é diante do coronavírus, é lei da selva ou comunismo global. O florescimento da ciência, né? Políticas sociais socialistas, a ciência. E por outro caminho, uma ditadura, aproveitando este clima de estado de exceção, fechamento regional, nacional, mundial, uma ditadura oligárquica pós-capitalismo, com o capitalismo quebrando.
Mas o fato é que já neste momento já estamos numa sociedade de controle, em que não há mais os espaços disciplinares de escola, de prisão, de trabalho, de escritório, etc, etc, etc. Já estamos numa sociedade de controle. É incessante, o trabalho é incessante, a prisão é incessante, prisão domiciliar, o trabalho é à distância, ou mesmo na informalidade, a uberização, etc. Tudo isso também é sociedade de controle, não há um espaço fixo disciplinar. E também a educação à distância, que está aí em todos os níveis sendo pensada, repensada, o trabalho à distância, prisão domiciliar, a saúde à distância também, tudo isso é sociedade de controle. Então, antes na sociedade industrial, mesmo fordista, e nesse longo processo que começa com Napoleão, os códigos napoleônicos, as leis napoleônicas da sociedade disciplinar, onde havia regras fixas, um espaço fixo do trabalho, um espaço fixo da saúde, um espaço fixo de confinamento, um espaço fixo de estudo, horas fixas, de X até... Não, agora é constante. Já estamos nisso. E o coronavírus nos empurra cada vez mais nisso, já que a classe dominante está vendo que está perdendo aqui e ali, então ela vai... As estruturas e superestruturas, ela vai centralizando seu poder e riqueza em algum aspecto. Isso nos faz repensar as nossas estratégias históricas. Se o capitalismo ele consegue ter essa elasticidade, é preciso que nossas estratégias socialistas e comunistas tenham a mesma elasticidade. Mas uma coisa eu digo, isso é estrutural e vai ser sempre assim enquanto houver capital e capitalismo. Enquanto houver nossa luta resistente, socialista e comunista, e nossas conquistas culturais e econômicas e socioeconômicas, práticas e teóricas. O capital não é um leviatã. Ele não existe sem o trabalho. E essa é a sua maior contradição. E é nessa sua contradição máxima que é possível criar outras formas de economia, outras formas de política, outras formas sociais, etc, etc. Sempre por meio de uma filosofia prática, da praxis. Retomo isso só para finalizar e ler o que vocês enviaram, já que temos pouco tempo. A filosofia, que é a criação de conceitos, e lidar com conceitos já criados de outros filósofos e com problemas. A filosofia ela acontece justamente quando a consciência começa a deixar o senso comum. No geral. Sociedade de controle e coronavírus. Mas sobretudo, vou fazer um vídeo só sobre isso, mas sobretudo neste aspecto da economia, quis deixar esta crítica anticapitalista e a nossa conceituação que aponta para um horizonte de presente e de futuro. Um horizonte concreto, um horizonte construtivista, não puramente utópico e não puramente que não tem nada de abstrato. Sempre com alegria e com isso vem de Spinoza e com a dialética. O que temos a respeito deste assunto, minha gente? Para conversar. Paulo Verdolin, governo sinaliza com comemoração ao golpe de 64, um possível golpe como Orbán na Hungria. Não, o Bozo está totalmente isolado. Isolado pelos donos do PIB, até capitalistas, isolado dos técnicos da saúde, isolado até do próprio Sérgio Moro. Roubou e que nós temos todas as nossas ataques e ressalvas e críticas a ele, da farsa jato, que tem mais aprovação popular do que ele, entre a extrema-direita, já estão brigados. Chamou ele de egoísta, o Moro, junto com Mandetta e com Guedes, afastou ele. E ele não tem as Forças Armadas junto com ele também. As Forças Armadas, nessa questão da saúde, está se colocando do ponto de vista da mentalidade geopolítica, não terá um golpe, embora ele vá até o fim. É tudo que ele quer, junto com as milícias dele e os filhotes bandidos. Mas ele está isolado. E o desgoverno dele acabou. Ele faz as suas claques, suas bolsonarices, mas ele só tem duas atuações. Ele tem agora usar o gabinete do ódio, que é nosso dinheiro, o dinheiro do povo usado para mentir, fake news, e para atacar pessoas, milícias digitais reais,
e o pronunciamento em televisão, que vai ter hoje, parece, e nós faremos um panelaço. Ele não é um Hitler, né? Embora tenha a SS, as milícias, e a fisionomia dele é de Hitler. Ele é um Nero. Ele incendeia aqui, incendeia. Ele é um sociopata. Qual que é a diferença do em termos médicos, bastante sérios, de saúde mental, de documentos, registros técnicos em relação a isso? A diferença do sociopata para o psicopata. O psicopata é frio. Pega aí um Moro, sei lá, um Temer, um Cunha, né? Ele é frio. E há razões ainda não totalmente esclarecidas de genética ou biológicas em termos neurológicos em relação ao psicopata. O sociopata é muito mais uma construção social, parece. Basta ver. Para quem tem sangue frio, estudar a biografia dele. Então, enquanto o psicopata é frio, dele que eu estou falando, do inepto que ainda se acha presidente, Bolsonaro. Enquanto o psicopata é frio, o sociopata é esquentado, é raivoso. E, sobretudo porque as coisas não vão dando certo como ele quer. É um sujeito que tem uma pedra no lugar do coração, ou melhor, que substitui o coração por uma pedra, que não tem nenhuma palavra de solidariedade às vítimas, nada, e vão morrer mesmo, é isso mesmo. Ele não tem uma ideologia constituída, mas é o fascismo puro, no sentido de que o fascismo é uma linha de morte, que nem diz o dele. Ele diz, tem que matar não sei quantos, começando pelo FHC, ele dizia. E agora vão morrer mesmo, todo mundo vai... É a morte total. É o Nero incendiando tudo, ou um Hitler no bunker se suicidando e querendo matar todo o povo alemão, já que sou... Mas o sociopata é esquentado, é um Bolsonaro. Esquentado, né? Não é frio para poder... Não é calculista. Não sei se o 01, o 02, o 03 são mais psicopatas, mais frios e vão coordenando ele. Mas ele é esquentado. E eles também são toscos demais, de certa forma. Uma família tosca, triste. Ontem ele disse, vocês querem qualquer outro aqui, Haddad, qualquer outro, porque aí resolve. Ou seja, ele ganhou. E já no primeiro vídeo live que ele fez quando ele ganhou a presidência, ele estava com uma cara de perdedor. Um sujeito triste. Que vem dos porões da ditadura. Ele elogia torturadores, o Pinochet, o Stroessner, ditadores da direita Itália desprezíveis, sórdidos. Ele vem dos porões da ditadura, dos torturadores, das barras pesadas que vão dar nas milícias do Rio de Janeiro. Ele falava, né, enquanto deputado, ele sempre foi isolado, briguento enquanto deputado, baixo clero. A quem procura osso, né, por causa dos mortos do Araguaia, é cachorro, então, ou seja, um sujeito triste. E há uma frieza, uma insensibilidade, não sei se é frieza, mas uma insensibilidade, um recalque, do afeto tão grande que ele não chama os filhos de filhos nem pelo nome deles. É 01, 02, 03. E os 3, e os 4, 5, sei lá, chamam ele de Jair Bolsonaro. Não é pai, né? São tristes. E nós não podemos deixar que os tristes nos entristeçam, nos tirem a cabeça. Nós temos que derrotá-los com alegria, com força, com teoria e prática. E temos que, enquanto sociedade, banir os tristes do poder. Seja o Donald Trump, esse da Hungria, a direitália neoliberal, por aí, sociopática, e a extrema-direita. Em todos os lugares. Essas figuras precisam ser banidas do poder político e público, porque nós estamos num momento sério, não só de pandemia, mas de possível guerra nuclear e de aquecimento global. Eles não podem continuar no poder. O poder tem que ser público, o poder tem que ser socializado, através de democracias diretas, através de comunismo de conselhos. Precisamos destruir por dentro e por fora a democracia liberal burguesa representativa. Fernando, que saudade que eu tava. Temos poucos minutos. Van Gomes, minha aluna, colega. Mas este é um discurso para convencer os leigos. Na minha opinião, até sentem prazer em acreditar nisso. Eu acredito que essas pessoas detestam gente, entre aspas, ensinam aos nossos filhos os mesmos contextos.
Paulo Verdolin. A perda da propriedade privada individual tem como defesa o decreto de Stalin para acomodar as pessoas moradoras de rua de morrer de frio. O Stalin ele significou um momento da União Soviética de industrialização forçada e acelerada. Uma espécie de burocracia tecnocrata e um capitalismo de Estado, podemos dizer assim. É um outro momento da União Soviética. Os sucessores de Stalin são outro momento. O momento antes de Stalin, o Lenin, passa por vários momentos também. O próprio Lenin, antes, durante e depois da Revolução, passou por vários momentos. Tem a questão da NEP, tem antes a socialização imediata, através de cooperativas, etc. Eu não temos tempo aqui, mas é importante uma aula qualquer dia sobre socialização e estatização, as diferenças, os pontos em comum, mas sempre com uma teoria do Estado. Eu vou abrir um grupo de estudos que é intitulado é homônimo a um livro que eu quero escrever, que se chama Filosofia da Revolução. Vai ser um curso aí, ao longo desses meses online, para a gente poder discutir tudo isso. Van Gomes, este é um grande momento dos intelectuais entrarem nesta pauta sobre uma nova economia, inclusive em revolução. Pois é, mas este passo é fundamental. Antes dele precisa vir a conscientização. Para ser revolucionário, a primeira condição é uma conscientização crítica de classe, consciência de classe. Para não criar os pobres de direita e tal. Essa conscientização de classe é o que permite ver que é o que permite ver a contradição máxima do capital, que é a que eu acabei de falar. É neste ponto dessa consciência da contradição máxima do capital que vem as possibilidades revolucionárias de outras formas sociais que nós queremos inaugurar. E que é um longo processo. Não sei se será no meu tempo de vida útil. Mas os bens públicos sociais que nós usufruímos hoje são conquistas das gerações passadas. Não são dos capitalistas. Não foi concedido pelas elites, simplesmente. Van Gomes, 82. Sim, capitalismo é roubo, concordo. E demonizam pessoas para que não enxerguemos que as grandes empresas nos exploram e não nos ajudam como vendido. Sim. Bom, 57 minutos, daqui a pouco acaba. Acredito que é isso então, pessoal. Minha gatita bela. Não perde a oportunidade de receber um chamego do Fernando. Não sei se ainda hoje eu faço vídeo, a live sobre sociedade de controle e coronavírus. Mas hoje tem panelaço em desmemória da ditadura militar, em memória